Boa tarde, estamos começando mais uma live no Amazonas Atual, pelo Facebook, e desta vez para entrevistar o secretário de Educação do Amazonas, José Augusto de Melo Neto. O secretário está com 2 meses no cargo, né, secretário? E a gente o convidou para falar sobre temas pertinentes e importantes aqui, principalmente para a categoria e também para os alunos. Nós começamos essa entrevista com a participação do Kleber Oliveira, falando sobre reenquadramento e progressão dos professores. A SEDUC está prevendo fazer isso para o ano que vem, secretário? Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Kleber. Obrigado pelo convite. E já respondendo sua pergunta, sim, estão previstos dentro das ações do governo amazoniense recuperar a valorização da categoria, né, que há situações que estão pendentes há alguns anos, né? A progressão é uma dessas pendências. Isso envolve quantas pessoas, né, nesse sistema de progressão? Você já tem ideia? Completamente, né? Desde os primeiros dias do governo, a gente pôde levantar, por exemplo, porque há vários tipos de progressões, né? A progressão vertical, que é a progressão por titulação, aqueles professores que já cursaram especialização, mestrado e doutorado, nós temos acima de 13 mil professores aguardando a progressão. Então, a intenção do governo é já realizar essas progressões. A progressão horizontal, ela é por tempo de serviço, então ela envolve praticamente todos os mais de 30 mil servidores. E quanto tempo que não se faz essas progressões? Ela vem sendo feita paulatinamente ou não? Não, elas estão congeladas entre 3 e 4 anos. Há recursos para fazer essas progressões? Já está definido? Bem, uma das determinações do governador foi analisar os contratos, revisar as prioridades, e nós pudemos, através dessa análise, auditoria dos contratos, fazer redução daquilo que não é prioritário para a educação, aquilo que não tem impacto na atividade fim. Então, reduzindo esses contratos, aí a resposta é sim, nós temos recursos para realizar as progressões. Agora, existem outros critérios de governo em relação a limite prudencial, a lei de responsabilidades fiscais. A gente depende da folha de pagamento do Estado como um todo. Neste ano, 2017, houve aquela sobra do Fundeb de 2016, que o governo federal repassou para os estados, né? O estado do Amazonas recebeu um volume de recursos e o governador, à época, que era o governador interino Davi Almeida, pagou um abono com esse dinheiro. A Prefeitura de Manaus recebeu esse recurso e fez progressão e reenquadramento de professores. Eu queria perguntar do senhor, o senhor acha que a SEDUC acertou ou errou ao pagar o abono? Bem, o abono veio numa época não comum, que é no meio do ano. Normalmente o abono do Fundeb, a complementação para chegar aos 60% com a folha de pagamento, ela é realizada no início do ano, até porque a gente precisa chegar em 31 de dezembro para saber efetivamente qual é o percentual que o professor tem direito. Talvez por isso tenha sido a razão do ex-governador não ter conseguido pagar as parcelas do Fundeb 100%. Então, nós tínhamos uma última parcela, a quarta, prevista para 20 de dezembro, que foi antecipada pelo governador amazoniense para outubro, mas ainda assim a gente precisa esperar 31 de dezembro para saber o saldo, porque isso pode gerar ainda uma diferença, o que seria a favor do professor. Quanto à pergunta se isso foi uma decisão correta, o recomendável é que haja um equilíbrio entre o abono salarial e investir na carreira do professor na progressão. Nem 100% para abono, nem 100% para progressão. O senhor falou em contratos não muito prioritários para o setor da educação que podem ser cortados. O senhor já tem um levantamento, uma ideia de quanto isso representa no orçamento, de quantos contratos são e que tipos de serviços são esses? Sim, a gente tem um levantamento completo. A SEDUC tem mais de 300 contratos que ultrapassam R$1 bilhão. Desses contratos, a gente divide
em custeio e investimento. No custeio, onde é possível ter as reduções de imediato, a maior parte desses recursos estão em atividades que não são atividades fim. Por exemplo, manutenção, obras de engenharia, manutenção de escola, serviços de logística, serviços de pequenas manutenções como ar-condicionado, até mesmo a capinação, coisas que a própria escola poderia resolver com repasse financeiro da Secretaria de Educação para pequenas despesas. Não é que esse serviço vai deixar de existir, ele apenas vai ser descentralizado para as escolas fazerem uma melhor gestão. E isso por si só já gera uma economia de 7 bilhões de reais por mês para a Secretaria de Educação. 7 milhões? Milhões. 84 milhões de reais por ano. Essas revisões de contratos já foram feitas ou não? Elas foram realizadas e passadas para apreciação do governo, né? É uma decisão de governo, aquelas que serão mantidas ou até aquelas que serão não terão contratos renovados. É possível, inclusive, não só ter a suspensão, mas também a extinção desses contratos. Há casos de contratos superfaturados, secretário? Isso foi identificado? A gente tem casos de irregularidades, infelizmente, né, de contratos de sobrepreço, mas também contratos, aliás, prestação de serviços sem contrato, na verdade. A gente está falando de irregularidades como reconhecimento de dívidas, contratos que foram interrompidos, por exemplo, em março, mas foram prestados nos últimos 7 meses sem a devida cobertura contratual, o que gera um transtorno para a administração pública, e a gente está tratando de regularizar isso para não haver prejuízo nas aulas. Desde o governo Mello, até ali pegando a crise, né, com a crise que a partir de 2014, o governo começou a fazer revisão de contrato. Fez algumas revisões no governo Mello, depois o Davi, quando assumiu interinamente, também fez revisões, e agora o governo amazonino também faz revisões. Tinha muito contrato, eu digo, esses contratos, o senhor já respondeu a pergunta do Kleber, que alguns eram superfaturados, mas essa redução de valores de contrato, ela é feita mediante a redução de serviços também, ou estava realmente superfaturado alguma? Não, nenhuma dessas ações da parte da Secretaria de Educação, ela reflete em redução da qualidade ou diminuição da quantidade dos serviços ou itens entregues à escola. É apenas um ajuste do preço para que a gente mantenha o serviço, mas com um valor adequado ao mercado. Mas vocês falaram de 3 governos, né? Dos últimos 2 governos e o governo atual. A política de revisão de contratos que está sendo feita agora é completamente diferente da que foi feita nos governos anteriores. Aliás, do governo interino, inclusive eu desconheço qualquer redução de contrato que tenha sido feita nos 5 meses anteriores à gestão Amazônia Mendes. Do governo José Mello, eu pude acompanhar parte disso, mas o decreto que foi feito para a redução de contratos, ele não foi cumprido plenamente. A SEDUC corre o risco de entrar na mesma situação da Suzam, por exemplo, de atrasar pagamentos, de ter greve de funcionários terceirizados? Há esse problema ou não? Ela não é atingida desse sentido? São níveis diferentes de problemas, claro, mas a SEDUC ela também tem esse risco por ter contratos terceirizados que dependem do pagamento de serviços, por exemplo, de auxiliar de serviços gerais, de agente de portaria, também de transporte escolar. E se esses prestadores não estão recebendo há 4, 5, até 7, 8 meses, claro, mesmo após a regularização do governo Amazônia Mendes, há a possibilidade de acontecer isso. Secretário, falando de concurso público, foi anunciado já que a SEDUC vai realizar concurso público para o ano que vem. Sim. Já está definido datas, as coisas? Número de vagas já tem definido? Não. Sim, já estão definidas as datas e o número de vagas. O governador anunciou em outubro que o edital sairia até fevereiro de 2018. Isso será cumprido. E o número de vagas também
foi definido, são 8.100 vagas. Dessas 8.100 vagas, 7.000 são exclusivas para professores. A gente tem outros cargos de nível superior, mas as 7.000 vagas são para professores, o que vai nos ajudar a resolver um problema histórico na Secretaria de Educação, que são os professores temporários. Os professores temporários, eles são importantes, é uma necessidade da rede, porém, eles só podem ficar 2 anos. Então, eles não têm carreira, eles não têm como, por exemplo, ter a progressão. Então, se eles fazem um concurso, eles podem ter uma carreira dentro da Secretaria de Educação. A SEDUC já chamou todos os concursados do último concurso ou ainda tem gente pendente? Não chamou todos, mas há várias explicações para isso. Uma delas é que nem todas as vagas foram preenchidas. Vou dar um exemplo clássico. A disciplina física. Eram 40 vagas, 7 professores passaram. Então, nós não conseguimos preencher as outras 33 vagas. Porém, o concurso anterior, que foi realizado em 2014, ele tinha validade de 1 ano, foi prorrogado por igual período, e isso venceu em março desse ano. Ele foi homologado, ele foi feito em 2014, foi homologado em fevereiro de 2015, ele valeu até março de 2015, ele valeu até março de 2017. Então, juridicamente, após março desse ano, nós não podemos convocar mais ninguém. Esse número de professores temporários, ele chega a esses 7.000 que a SEDUC está hoje? Hoje são 6.085 temporários, mas há outros 3.000 professores que estão com regime complementar. Eles estão completando a carga horária com vagas onde não tem professor. Então, a gente tem 6.000 temporários e mais 3.000 professores com essa complementação em função da falta do professor. O senhor falou do problema do professor de física, né? Sim. Só 40 vagas, só 7 passaram. Como é que faz para atender a demanda dos alunos com só 7 professores quando tem a demanda de 40 vagas? Isso é uma deficiência da formação de professores, do processo de formação? Sim, a gente tem casos, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, que a turma conclui com 1 ou 2 alunos, né? Então, imagine de 40 que iniciaram a graduação, a formatura deles é individual, né? Então, a gente está caminhando para uma situação, não só amazonense ou brasileira, mas mundial, da falta do professor especialista em todas as áreas. Então, a gente precisa ter alternativas, usar a tecnologia também para poder completar a aprendizagem e a formação desses alunos. É exatamente isso que eu queria falar com o senhor também, em relação à tecnologia. A SEDUC hoje tem Centro de mídia, né? Não, antes do Centro de Mídia, Kleber, eu queria falar sobre um contrato com a Google, né? A SEDUC tem esse contrato com a Google. Como é que funciona isso para a educação? Bem, na verdade, não é exatamente um contrato. Mas tem uma relação também com a história do Centro de Mídias, embora a gente não vai entrar diretamente nesse assunto agora. O Centro de Mídias tem 10 anos. E há 10 anos, uma das primeiras atividades que nós fizemos no Centro de Mídias foi entrar em contato com algumas empresas de tecnologia. A Google foi uma delas. E isso resultou em uma parceria, inicialmente fornecendo contas para acesso dos professores. Então, todos os professores do Centro de Mídias, eles usam contas educacionais da empresa Google gratuitamente há 10 anos. O que aconteceu de diferente nos últimos 2 anos foi ampliar essas contas gratuitas, o acesso a essas contas gratuitas para todos os professores da rede, não apenas professores do Centro de Mídias. E uma etapa que ficou faltando, mas que será feita em 2018, é oferecer uma conta gratuita a todos os alunos. Então, se a SEDUC tem 500 mil de alunos, todos esses quase 500 mil alunos terão acesso a uma conta dos serviços do Google, que não é apenas e-mail, né? É todo o pacote de serviços que a conta Google Educacional oferece. Uhum.
O senhor avalia que há uma necessidade hoje de você reconfigurar a sala de aula para atender aos alunos? Porque essa minha pergunta, ela nasce de uma inquietação, né, com uma escola que ela é como antigamente ainda, né? Na época que eu estudei, a escola é do mesmo jeito, é uma mesa com um professor ali, um quadro e as cadeiras para os alunos. Quer dizer, hoje com a tecnologia, essa escola deveria ser bem diferente, o senhor não acha? Concordo plenamente. Tem uma expressão muito comum que sintetiza essa sua percepção, esse seu sentimento. É que a escola é do século XIX, os professores são do século XX, mas os alunos são do século XXI. Então esse descompasso existe e a gente precisa verificar de que forma a tecnologia, a mediação tecnológica pode ajudar o professor e os alunos a vencer essa barreira. Sendo que também hoje tem contrato com empresas nessa área de transmissão de dados, de informações e até de aulas online. Essas empresas estão sendo afetadas por essa revisão de contratos? Estão recebendo? Como é que está essa situação? Sim, todos os contratos passaram sob revisão. E a gente está no momento de renegociação desses percentuais de diminuição de contrato. No caso específico das empresas que fornecem tecnologia, a maior parte desses contratos estão sob a gestão da Prodan, né? Outros estão, em menor quantidade, estão diretamente com o centro de mídias, que tem transmissão via satélite, mas a recomendação é uma auditoria completa. Essas aulas online podem ser afetadas, podem ser paralisadas? Não corre esse risco? Não. Nenhum dos serviços será interrompido. O que a gente quer é uma eficiência maior do recurso público, mas não interrompendo o serviço. Secretário, agora sim a gente vai falar sobre o centro de mídias. Esse é um serviço que já foi reconhecido nacionalmente como um serviço iniciado aqui no Amazonas. Eu não tenho informação de outros estados que estão adotando isso, mas o senhor participou desde o início desse projeto, né? O senhor avalia que ele é positivo ou a gente tem ali na ponta uma educação deficitária com esse centro de mídias, com essa aula online? Sim. Coincidentemente, semana passada, quinta-feira, né, o Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, lançou um novo programa, um programa chamado Política de Inovação, Educação Conectada. Isso é para tentar melhorar a qualidade dos serviços de internet, de formação de professores e de gestão da tecnologia na escola no Brasil. Mas o que tem isso a ver conosco? É que o exemplo que eles utilizaram na abertura foi de um aluno nosso, né? Um aluno chamado Paulo Henrique, que ele estudou todo o ensino fundamental, a segunda etapa, o sexto, sétimo, oitavo e o nono ano, no Centro de Mídias do Amazonas. E ele estava lá representando que essa mediação tecnológica não só funciona, mas que pode servir como exemplo para os outros estados e para os outros países. É claro que o Centro de Mídias tem 10 anos, ele está no momento que ele precisa ser revitalizado. A gente tem problemas de equipamentos nas comunidades rurais, já tem alguns anos que não se compra equipamentos novos, então o governador sabe disso, sabe da importância do Centro de Mídias, mas o Centro de Mídias que foi premiado nos seus primeiros anos não é o mesmo Centro de Mídias de hoje. A gente inovou em 2007, 2008, 2009, 2010. Eu mesmo participei de vários eventos no Brasil, no exterior, levando a experiência do Centro de Mídias, mas o momento é de revitalizar, construir uma nova sede, você ter um espaço para a tecnologia educacional ser fomentada nas escolas, e isso já está acontecendo em outros estados, de ter os projetos similares, porque isso aqui deu certo no Amazonas. A gente vai fazer aqui a participação dos nossos ouvintes, dos nossos
que estão acompanhando a gente pela internet. O Frank Martins pergunta por que ainda não chamaram o pessoal da vigilância que fez o processo seletivo da SEDUC este ano. O senhor quer responder logo? Tem outras perguntas. Eu posso responder. Pode? Então... falta alguma informação para completar da pergunta, porque não existe mais o cargo de vigia na SEDUC, né? Esse serviço é terceirizado. Então não houve concurso em 2014, o último concurso, para convocar o serviço de vigilante. Essa função ela não existe mais. É uma carreira que foi descontinuada. Então, assim, talvez seja a empresa terceirizada que fez algum processo seletivo. A SEDUC não tem nenhum vigilante para ser convocado. Ok. João Oliveira pergunta, queremos saber de verdade quando vai sair o aumento dos professores que atrasou desde março. Bem, o aumento salarial, ele diz, dos professores. Ok. A data base realmente é março. Já fizemos 2 reuniões com as representações sindicais e nós estamos trabalhando para que em março de 2018 se tenha um reajuste no salário dos professores após 4 anos de zero reajuste. Já tem um índice definido em discussão para esse reajuste? Ainda não tem um índice, a gente está vendo com a representação sindical o que foi período da inflação, o que foi inflação nesse período e também o que pode significar um ganho real no salário. Mas há o compromisso do governo de já ter iniciado esse diálogo e isso deverá ser anunciado apenas em março de 2018. O João Oliveira aqui está insistindo numa questão que é o seguinte, ele disse que o sindicato Sintea não representa e que o secretário deveria ouvir outros professores. Eu não sei como que ele quer essa audiência com o secretário, mas ele está dizendo aqui que o secretário deveria receber os professores para continuar as negociações. O Sintea não nos representa, diz ele. Pois bem, o SEDUC tem 34 mil funcionários, né, dos quais entre 25 mil são professores. Se ele encontrar uma forma organizada de nós atendermos a representação desses professores, eu estou à disposição. Uhum. Ok, secretário, tem mais 2 questões aqui. Um é do PADEAN, o Programa de Aceleração de Desenvolvimento da Educação do Amazonas. Correto. Esse programa, ele prevê empréstimo de um volume de 150 milhões de reais do Banco Interamericano para a construção de escolas, é isso? Sim, em tem 5 anos já, né? Não, 4 anos, desculpe. O governo fez um contrato com o Banco Interamericano, o BID, para não só a construção de escolas, mas são 4 linhas de financiamento aí. A primeira delas é a expansão do atendimento. Isso envolve construção de CETs, Centro de Ensino Integral, adaptações de escolas para também funcionar de ensino integral e expansão do atendimento, como por exemplo o Centro de Mídias. Isso está em execução. Até hoje não foi entregue nenhuma escola dessas, nenhum CET. A gente pretende em 2018 iniciar a entrega dessas escolas. Por outro lado, a gente já está na fase final desse período de execução. Então, o convênio com o BID, ele é importante, mas ele tem que ser realizado. Pois previa que pelo menos uma escola em cada município fosse construída, não é isso? Não previa isso, porque ele prevê a construção de 12 CETs. E a gente tem hoje 44 municípios sem CETs. Então, os 12 não vai atender os 44 municípios. A gente pode diminuir o problema. Hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem 12% das escolas de ensino integral. Se entregar todas as escolas do PADEAN, todas as escolas em construção por recursos próprios ou do FNDE, a gente consegue chegar a 20% das escolas de ensino integral, mas não ainda todos os municípios. O que nós estamos fazendo é um planejamento para que nos próximos 4 anos a gente consiga chegar a 100% dos municípios. A SEDUC vai ampliar o número de vagas para o ano que vem na rede pública? Isso já está em planejamento? Como é que está essa situação? Bem,
nós não temos um número fechado de vagas da rede pública. A gente atende quantos alunos forem procurarem as escolas da SEDUC. O que há de número de vagas limitado são nas escolas de ensino integral. Como nós vimos, o número ele ainda só 12% da rede. Então, nesse momento, está aberto o processo seletivo para quase 5.000 vagas novas em escolas de ensino integral. Isso a partir do dia 4 de dezembro. Mas hoje nós temos 455.000 alunos. Se a demanda for maior do que essa, por exemplo, 500.000, 600.000 alunos, nós temos que atender todos, seja com as escolas que nós temos, seja com anexo, seja com locação de prédio. Diferentemente da escola particular, que ela tem o direito de escolher o aluno que ela quiser, a escola pública ela tem o dever de atender todos. Então, vagas para escola pública, ela em tese é infinita. A SEDUC tem muita escola alugada, secretário? Quanto que isso custa para a SEDUC por mês, por ano? Nós temos, significativamente nós não temos muitas. Nós temos 70 prédios alugados, para o tamanho da SEDUC isso não representa muito, 56 dos quais são anexos de escolas, isso representa 11 milhões de reais por ano. Mas também temos a proposta de redução de 15% desse valor. Uhum. Secretário, eu vou tentar aqui mais a participação dos ouvintes. Eu não entendi direito a pergunta da Susan Grazielli. Ela diz aqui a Grateduc dos administradores que possuem gata. Sim. O que é isso? Eu imagino que seja a pergunta dela. Agora, a Grateduc é a gratificação dos administrativos. Uhum. Hoje em dia, por uma questão do plano de cargos, plano de carreira da SEDUC, quando o administrativo é nomeado, por exemplo, para ser secretário de escola, ele tem que abrir mão dessa gratificação. Uhum. Então, isso é errado. A gente já tem a proposta de alterar a lei para que ele não perca essa gratificação. Então, entre isso não foi anunciado ainda, mas aproveitando a pergunta dela, que deve ser, claro, administrativa, ela vai poder, a partir da alteração dessa lei, incorporar a Grateduc no salário e ainda assim receber uma gata, né, uma função gratificada de secretário de escola, se for o caso. A pergunta agora eu entendi, então, com a sua explicação. Ela diz assim, e a Grateduc dos administradores que possuem gata? Porque ela tem que abrir mão, ela tem que escolher uma ou outra. E a nossa proposta é que ela fique com as duas. O Antônio Seixas pergunta, quanto ao reenquadramento por titularidade, quando sai? E pergunta se o plano de saúde permanece. Bem, essa primeira pergunta dele é a progressão vertical da titulação. Isso já foi respondido. Agora, em relação à data, isso deve ser somente a partir de fevereiro de 2018. Né? Antes disso, não é possível. A segunda pergunta é sobre o plano de saúde. Sim, com certeza. Nenhum benefício será descontinuado. Né? Nem plano de saúde, que hoje é a empresa Apvida, e nem o Vale Alimentação, que é a empresa Sodexo. Os dois contratos, eles permanecem. Agora, possibilidade de alterar quem presta o serviço, ela sempre existe. A gente inclusive, submeteu à avaliação dos professores um índice de satisfação do plano. Porque qual é a realidade do plano hoje de saúde? É Manaus apenas. Eles teriam que, os professores do interior, por contrato, foi assim que foi assinado há 3 anos, eles precisam se deslocar para Manaus. Isso exclui pelo menos metade dos professores. Então a gente tem uma pesquisa no qual 72% dos professores não puderam usufruir do plano por não poderem se deslocar até Manaus, e 93% recomendam que o plano seja estendido para o interior. E nós já iniciamos essa negociação com a empresa, pedindo que ela credencie médicos nos municípios e até mesmo pedindo que ela permita o atendimento em capitais do norte, como Humaitá e Porto Velho, que muitas vezes é até mais próxima de alguns municípios, eles não precisariam vir até Manaus.
tem aqui algumas perguntas que já foram respondidas ao longo da entrevista, no início. Essas perguntas sobre reenquadramento, sim, progressão. Sim. Foi a primeira pergunta nossa logo no início da entrevista. Daqui a pouquinho, quando encerrar a live, quem estiver assistindo pode assistir novamente lá do início e vai ter a sua resposta, né? Outras perguntas aqui. O João Oliveira, ele insiste naquela questão da audiência com os secretários. O senhor pode receber a ASPROM, que ele diz que a ASPROM sindical é... Eu já recebi a ASPROM. Se ele não sabe, a ASPROM teve há 15 dias na SEDUC, eu já conversei com a ASPROM. Já conversei com o Sintean e com a ASPROM. Se tiver uma terceira representação que ele queira indicar, eu recebo também. Ok. O Ricardo Vieira diz aqui o seguinte: trabalhei com o professor José Augusto no CEMEAN. A sua gestão sempre transpareceu pela democracia, nunca se furtou de ouvir os seus comandados, desde que seja de maneira organizada. Sou testemunha disso, diz ele. Parabéns, senhor secretário. É a Regina Mendes que escreve. A Dione Craveiro Souza, parabéns, secretário, também. E a Susan está perguntando de novo sobre o SODEX, ele já respondeu, o SODEX permanece. Né? Então é isso. A última questão, secretário, que a gente queria discutir é sobre a nova Base Nacional Curricular, sim, que deve entrar em vigor em 2018, é isso? Na verdade, o que estaria adiantado para iniciar em 2018 é apenas o ensino fundamental. A do ensino médio ela ainda está nos primeiros passos, né? Então, esse processo de mudança da base curricular ela vai levar de 2 a 3 anos, né? Ela não é imediata, assim, não vão estar substituídos todos os livros didáticos, não vão estar capacitados todos os professores. É uma mudança importante, mas como todo processo em educação, ele é um processo que requer mais tempo. Nós estamos nos adequando, mas eu reitero, o que está pronto, né, de documentação, refere-se apenas ao ensino fundamental. Uhum. A SEDUC está programando para 2018, ou vai lançar em dezembro, uma campanha de combate à corrupção? Na verdade, a gente tem a seguinte leitura. Nós vivemos uma crise moral no nosso país. Muitos atribuem isso ao modelo de escola que nós temos, é um modelo fragmentado, né? E a gente percebe também que pequenas práticas do dia a dia, elas não são consideradas pela população como atos de corrupção, né? Então, se você levar isso para o universo da escola, furar uma fila, colar na prova, ter uma nota maior do que você merece, até o bullying como uma prática antiética. O que a gente quer é trazer a discussão para dentro da escola e aproveitar que no dia 9 de dezembro é o Dia Internacional do Combate à Corrupção, e a gente propor que as escolas, junto com o Ministério Público, junto com a Controladoria Geral do Estado, isso não é uma ação isolada da SEDUC, que a gente possa levar esse debate para a escola e os próprios alunos e professores deem sugestão para que a gente possa melhorar a sociedade, numa meta para que nos próximos 12 anos, a gente quer deixar um planejamento estratégico para os próximos 12 anos, a gente consiga levar a igualdade para as escolas, mas que a gente consiga também que as instituições públicas sejam eficientes. A gente não quer que haja desperdício de recurso público, mas também a gente não pode desrespeitar no trânsito as pessoas e se incomodar com a corrupção sistêmica. Ok. Agora, dia 9 de dezembro, ainda vai ter aula nas escolas? Nós temos um calendário que iria até o dia 18 de dezembro, né? Uhum. Então, sim, 9 de dezembro é um sábado, mas a gente pretende antecipar, isso já seria semana que vem. Semana que vem, quarta-feira, a gente vai ter uma reunião no Ministério Público, hoje eu estive na Controladoria Geral do Estado, e a gente anuncia semana que vem essa campanha, para que os alunos possam, seja através de concurso de redação, seja através de uma representação artística, pode ser uma dança, um teatro, ou através mesmo se expressando através de uma oratória, vamos dizer assim, mas que os alunos falem como eles podem mudar o país e reduzir a corrupção. Essa campanha de combate à corrupção não deveria ser perene?
permanente? Né? Ela tem que ser. Por isso que eu lhe falei num cronograma de 12 anos. Né? A gente está querendo lançar um planejamento que acompanhe o aluno. Ano que vem, em fevereiro de 2018, dia 15 de fevereiro de 2018, cerca de 75 mil alunos vão entrar na primeira série do ensino fundamental. Então, eles têm, por garantia de lei, 12 anos de ensino gratuito. Então, esse aluno vai estudar durante 12 anos e se não houver abandono, se não houver reprovação, ele vai chegar em 2030, no terceiro ano do ensino fundamental, e a gente espera que ele tenha proficiência nas disciplinas, não só língua portuguesa, matemática, ciências, mas que ele também seja um cidadão ético e que contribua para que a corrupção desapareça do nosso país. Ok. Secretário, agradeço sua participação, agradecemos por ter aceitado o convite do Amazonas Atual para estar aqui discutindo questões pertinentes aí sobre a educação no Amazonas. Obrigado, Kleber Oliveira. Nós encerramos por aqui Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.